Olá, estamos enfrentando as menores temperaturas do ano. Campos cobertos de gelo, nas ruas casacos pesados, mãos nos bolsos e aquele vento gelado. É o inverno que chegou com tudo. No estúdio, uma entrevista com o curso de fisioterapia sobre como cuidar da nossa saúde respiratória e muscular nessa época do ano. E tem novidade na filosofia. O bacharelado acaba de lançar uma identidade visual. Cores, símbolos e formas juntos para representar a essência e os valores do curso. No quadro UFN pelo Mundo, veja como foi a viagem de estudos dos acadêmicos de psicologia para a Colômbia. Muita pesquisa, troca de experiências culturais e aprendizados internacionais. É agora, no Universo Acadêmico. Semana gelada em Santa Maria. O município registrou temperaturas negativas. Acompanhem as imagens que registramos nos últimos dias. No amanhecer, as plantas deixaram a cor verde característica e adotaram o branco da geada. A cidade ficou coberta por uma fina camada de gelo. Gramados e flores ficaram branquinhos. Pelas ruas, toucas, luvas e mantas marcaram presença. Para se aquecer, só assim mesmo, com muito agasalho e bebidas quentes. E com a queda das temperaturas, aumentam também os casos de doenças respiratórias, como gripes, resfriados, crises de asma e bronquite. O frio pode agravar sintomas e afetar principalmente crianças e idosos. A fisioterapia respiratória pode ser uma grande aliada na prevenção e no tratamento desses quadros. Por isso, hoje recebemos a professora Naira Scherer, do curso de Fisioterapia da UFN, para conversarmos sobre como essas técnicas da fisioterapia atuam para melhorar a respiração e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Seja bem-vinda, professora, ao nosso programa. Obrigada, Tainá. É um prazer estar aqui hoje. Professora Naira, eu gostaria de perguntar, então, se você poderia comentar sobre esse agravamento das doenças respiratórias no momento do inverno que nós estamos passando agora, né? Quais os sintomas que começam a aparecer de forma mais efetiva? Infelizmente, né, a gente precisa considerar que nessa época do ano a gente tem esse aumento realmente da prevalência dessas doenças respiratórias, né? A gente costuma dizer que são doenças sazonais, ou seja, elas estão diretamente relacionadas ao período do ano que a gente está vivendo, né? Então, os meses aí entre maio, junho, julho, né? Eu pego o outono até o inverno, é onde a gente vai ter um aumento bem considerável dessas doenças, né? E aí a gente tem alguns fatores que a gente pode estar atribuindo a esse aumento, né? Um deles é que o frio faz com que os indivíduos queiram ficar mais em ambientes fechados, pouco ventilados, né? Isso é uma tendência. Dificilmente a gente vai ver as pessoas convivendo mais ao ar livre, né? E assim por diante. Então a tendência é permanecerem por longos períodos em ambientes fechados, né? Então isso, querendo ou não, acaba favorecendo a transmissão de vírus e bactérias, né? E por outro lado, a gente precisa considerar também, né, que o ar frio, o ar seco, ele acaba sendo agredindo a via aérea, né? Então, esse ar, quanto mais frio, quanto mais geladinho, acaba ressecando a mucosa. Esse ressecamento leva também a uma diminuição da defesa natural do nosso sistema respiratório. Então, a gente tem um desequilíbrio do sistema imunológico e isso acaba favorecendo aí um processo de infecção respiratória. Professora, aqui na UFN nós temos um núcleo de atendimento cardiopulmonar, né, o NAC. Você poderia comentar um pouco sobre como funciona esse núcleo, né, sobre as práticas que são desenvolvidas por lá? Claro, com certeza, Tainá. O NAC, ele é um serviço que presta, então, atendimento a pacientes com doenças pulmonares, como ADPOC, asma, pacientes com fibrose pulmonar, pacientes com doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, né, pós-operatório de cirurgia cardíaca. Ele veio, então, com a proposta, inicialmente, de atender pacientes com sequelas da Covid, por isso ele surgiu, né, junto desse período. E agora a gente está prestando, ampliando esse atendimento para os demais comprometimentos que atingem essa população, né, dentro desse contexto de doenças cardiopulmonares. Vocês atendem a comunidade, né, tanto os professores quanto os alunos, né? Como que funciona essa inserção dos estudantes de fisioterapia no núcleo?
Sim, então, juntamente comigo, mais 3 professores do curso de fisioterapia, nós então acompanhamos os estudantes, né, do 9º e do 10º semestre do curso. São alunos que estão na fase final da graduação, estão no período de estágio. Eles prestam então a assistência, o atendimento diariamente a esses indivíduos, né? Esses pacientes, eles chegam, né, encaminhados de outras unidades, de outros setores. É importante também ressaltar que hoje o NAC, ele é o centro referência em atendimento a pacientes com doenças cardiopulmonares aqui da cidade de Santa Maria. Então, ele tem uma importância muito significativa. A gente atende numa média, né, de anualmente mais ou menos 1.000 pacientes. É importante, né, considerar a significância do serviço para a cidade também de Santa Maria. É uma parceria aí que a Universidade Franciscana tem com a Secretaria de Saúde do município. Com certeza, o objetivo principal desse atendimento é justamente diminuir morbidade, diminuir mortalidade, que infelizmente nessa população ainda é bastante considerável, né? Professor, e a gente tem muitas técnicas dentro da fisioterapia respiratória, né? Para quem não conhece, para quem tem dificuldades e gostaria de se inserir, de ter esse atendimento, que técnicas que nós poderíamos explicar aqui para quem nos assiste? Quais são essas técnicas? Como que é esse atendimento? Lá no NAC, todo paciente que ele chega para o serviço pela primeira vez, ele vai passar por uma avaliação inicial. Essa avaliação, ela é fundamental, porque é através dessa avaliação que a gente vai conseguir definir as condutas e, dentro das condutas, definir as técnicas, definir os recursos que a gente vai estar utilizando e realizando com esse paciente. Essa avaliação, ela vai ser muito importante para que a gente possa, então, estar definindo o plano terapêutico para esse paciente. Né? Então, o paciente, ele vai chegar lá, a gente vai submeter ele a alguns testes funcionais, né? Como o teste de caminhada de 6 minutos ou o teste do degrau, onde a gente vai conseguir avaliar o comportamento da frequência cardíaca desse paciente dentro de um teste que é considerado submáximo, né? Comportamento da frequência cardíaca, frequência respiratória, percepção de esforço do paciente, o que para nós é muito importante, porque pacientes com doenças cardiopulmonares, eles têm como principal sintoma o cansaço, né, a fadiga, a falta de ar. Então é importante que a gente faça essa mensuração inicialmente para que assim a gente consiga definir as melhores técnicas e as melhores condutas, né? É importante ressaltar, Tainá, que o plano terapêutico, ele é individualizado, né? Eu sempre brinco que não é uma receita de bolo, né, pronta. Então, a gente precisa individualizar essas condutas, né? E aí ela vai variar desde exercício físico aeróbico, um treino na esteira, né? Exercício de fortalecimento de membros superiores, né? Braços, membros inferiores, as pernas, exercícios específicos para a musculatura respiratória, que é muito importante, né? Uma vez que essas pessoas, né, esses indivíduos acabam desenvolvendo fraqueza da musculatura respiratória, como o diafragma, por exemplo, e isso vai impactar consideravelmente nos sintomas do paciente. Ele vai se sentir mais cansado, com mais falta de ar. Professora, então agora que a gente já conversou sobre a parte respiratória, eu gostaria de ampliar esse olhar fisioterapêutico, né, para a saúde como um todo, para todo o nosso corpo. É comum que agora no inverno a gente se sinta mais tensionado, tenha mais dores, né? O porquê que isso ocorre? Como que a gente poderia abordar esse assunto? Sem dúvida nenhuma. A gente fica mais encolhido, né? É bem comum a gente ver o pessoal assim se encolhendo e é inevitável, né? O frio, essa mudança brusca de temperatura, ela gera um certo impacto para o nosso corpo, né? Não só para o sistema respiratório, mas também para o sistema músculo-esquelético, né? Para os nossos músculos. Então, é natural, é involuntário que essa musculatura ela se contraia. E aí, por isso, o indivíduo ele vai adotando essa postura mais curvada, mais tensa, né? E aí a tendência é que ele fique cada vez mais paradinho, né? Não se movimente tanto. E é isso que vai, então, favorecer com que ele fique com aquela sensação de corpo mais rígido, mais tenso, né? E aí pode, sim, vir aí algumas dores tensionais e assim por diante.
nós temos também doenças crônicas, dores articulares. É verdade, é científico ou é crença popular que essas dores também acabam doendo mais no inverno do que em outras épocas do ano? Ai, pois é. É bem comum o pessoal associar, né? Tá frio, aumentou minha dor no joelho, né? Ou, por exemplo, tive uma fratura, agora que tá frio, ou então vai chover, vai mudar o clima, começa a doer mais, né? Então, isso são crenças populares, né? Que a gente escuta muito por aí, mas não tem nenhum embasamento científico que, de fato, tem uma relação, né? Do aumento de dor com a mudança de temperatura ou essa questão do clima. Então, como a gente já comentou sobre essas tensões, né, e essas dores, eu gostaria que você nos mostrasse, professora, alguns pequenos exercícios que podem nos ajudar no dia a dia, né, para esquecer essa postura contraída, os nós, as dores, né? Que exercícios a gente poderia demonstrar aqui? Então, tem exercícios bem simples, Tainá, que vocês podem estar realizando em casa, no trabalho, sentado mesmo, o que é muito bom, né? Então, tu pode posicionar a mão próxima da orelha, a outra mão na região do ombro, fazer uma leve tensão da cervical, do pescoço, manter por 20, 30 segundos, faz dos dois lados. Pode fazer uma elevação, relaxamento do ombro, pode fazer movimentos circulares para frente, para trás. São exercícios simples, mas que vai quebrando aquela postura mais curvada, mais rígida que o indivíduo acaba adotando aí em função do frio. Agora a gente te convida, prof, para acompanhar uma reportagem que a gente produziu sobre a tendência fitness entre os jovens. Cada vez mais vemos a nova geração investindo na prática de exercícios físicos intensos. Aplicativos de treino, pulseiras e relógios inteligentes também estão em evidência. Segundo o Horizon Databook, um dos maiores portais do mundo para relatórios e estatísticas de mercado, o mercado brasileiro de aplicativos fitness já movimentou cerca de 205 milhões de dólares e deve quase dobrar até 2030. Tendências em constante crescimento e que podem nos levar a cometer excessos. Vamos assistir? Bom, aos 10 eu fui pro campo, aí fiquei 7 anos no campo. Em 2024 tive uma lesão no ligamento do joelho, foi sozinho, mas foi pelo excesso de treino. Treino todo dia, acabei enfraquecendo ali a musculatura e acabei machucando o joelho. Eu não esperava, na minha cabeça não tinha isso de excesso de treino. Mudou, virou a chave, assim. Eu acho que foi bom, meu caminho mudou e hoje fico muito feliz. Vivemos na era da sociedade da alta performance. Praticar exercícios regularmente e com disciplina está na moda. Mas e por quê? O que leva os jovens de hoje a lotarem as academias e espaços de exercícios? Muitas vezes essa busca é por uma performance, é por uma apresentação, é por pertencimento, né? Mas mesmo quando a gente inicia essa busca pela saúde, a gente pode sim cair nesse equívoco, né? E chegar a um processo de adoecimento. Resultados imediatos, contagem de calorias, competições. Nem sempre o que parece saudável de fato é. O cuidado com a saúde pode facilmente se confundir com a obsessão por um corpo perfeito e pela busca de aprovação. E hoje, com esse modismo extremo, né, da vida fitness, do resultado rápido, do imediatismo, vem inúmeras armadilhas. Quando o indivíduo quer um resultado rápido, ele se submete a dietas extremamente restritivas. Elas vão trazer riscos à saúde, vão trazer perda de massa muscular, vão trazer resultados que não é o que o indivíduo espera, porque ele espera, quando perde peso, perder gordura. E com as dietas extremamente restritivas isso não acontece, acontece a perda de massa muscular. Quando a gente associa o excesso de exercício nesse contexto, ele potencializa a perda de massa muscular se não houver uma nutrição adequada. Então, o resultado rápido, ele é algo que não está relacionado à saúde.
Com as redes sociais, a comparação e o desejo de ser como outro se tornou ainda mais recorrente. Likes, seguidores, visualizações determinam o que é bonito, saudável e de sucesso. Como o Instagram, o TikTok, mostram cotidianamente corpos idealizados, altamente editados, mas acompanhados de uma rotina e de uma ideia de que se você adotar essa rotina, se você adotar esses hábitos, você pode ter um corpo assim como esse meu, né? Então tem essa ideia, esse imaginário, esse ideal de um corpo e uma receita sobre como conseguir esse corpo. Para manter uma relação leve e respeitosa com o próprio corpo, o descanso e a orientação profissional são fundamentais. Então, uma boa orientação de quando ele for para uma academia, quando ele for para um clube, nas escolas, a parte do educador físico nas escolas é extremamente importante, porque tem o papel do educador físico também é apresentar os exercícios, mas também faz parte orientar. Então, o que talvez falte para essa geração imediatista é uma orientação mais detalhada, que chegue da forma como eles estão acostumados hoje, que é a internet. Professora, e além dos cuidados com os excessos, né, que os profissionais e professores aqui da instituição trouxeram, que outros cuidados a gente pode ter no momento de praticar exercícios, agora principalmente no inverno, para evitar lesões? Infelizmente agora, nesse período do ano, a tendência é diminuir consideravelmente o nível de indivíduos ativos, né? Então, essa também é uma problemática em função do clima, né? Em função das baixas temperaturas, né? Mas é sempre importante a gente considerar e tentar manter um estilo de vida saudável, então se hidratar, se alimentar de forma adequada, né? Ingerir quantidade suficiente de água durante o dia, né? Fazer exercício físico, nem que seja uma caminhada na rua, né? Para sair dessa inércia desse corpo, então, que não se movimenta. Professores, sobre as lesões, né? A gente pensa qual que é a importância do aquecimento antes de fazer a prática do exercício físico? Como a gente viu aí, né, Tainá, tem um aumento bem considerável de indivíduos novos praticando, muitas vezes sem recomendação, sem orientação de algum profissional, né? Então, essas lesões, elas acabam também aumentando consideravelmente. Né? Então, sempre é importante, antes de iniciar, fazer qualquer exercício físico, além de tu ter um acompanhamento de um profissional, né? Seja da educação física ou até mesmo dentro do contexto da reabilitação de um fisioterapeuta, fazer um aquecimento, né? Preparar o teu corpo, preparar a tua musculatura, preparar as tuas articulações, para que então tu possa intensificar e aí fazer as progressões com os exercícios, minimizando consideravelmente essas lesões, né? Você poderia explicar para a gente o que fisiologicamente ocorre quando a gente faz esse aquecimento para então fazer a prática do exercício? Sim, de maneira bem simples, né? Quando a gente começa a se movimentar, o nosso corpo ele vai respondendo a esse estímulo, né? Então, tu tem aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, tem um aumento da circulação e tudo isso é muito importante para justamente avisar ali o teu corpo, ó, agora é hora de se movimentar, agora é hora da gente fazer exercício, sem que tenha nenhum risco, então, de fazer alguma lesão ou de fazer ou de ter algum outro comprometimento. Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, com orientações acessíveis, né, e muito importantes. E fique à vontade sempre que quiser voltar. Então, Tainá, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui hoje no Universo Acadêmico e muito obrigada. E para ajudar quem não tem roupas quentes para se aquecer nesses dias frios, a UFN é ponto de coleta da campanha do agasalho, promovida pela Prefeitura. A doação pode ser entregue aqui no Conjunto 3, no térreo do Prédio 13, nessa caixa em frente ao frade, ou na recepção do Conjunto 1. A campanha recebe roupas femininas e masculinas para adultos, adolescentes e crianças. Também é possível doar cobertores e edredons. Além da UFN, cerca de 100 pontos de coleta estão espalhados por Santa Maria.
A distribuição à comunidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 horas ao meio-dia, no mercado da Vila Belga, com entrada pela Gare. O AMICA, que é o Grupo de Assistência Multidisciplinar Integrada aos Cuidadores de Pessoas com Doença de Alzheimer, promoveu uma reunião com o promotor de Justiça Joel Dutra, da primeira Promotoria Civil de Santa Maria. Foi o último encontro do grupo neste semestre. O promotor Joel Dutra abordou a atuação do Ministério Público na garantia dos direitos e no cuidado às pessoas em processo de envelhecimento. A reunião também apresentou o trabalho do grupo à promotoria para discutir possibilidades de futuras parcerias voltadas à proteção da população idosa. A diretora de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias da UFN, Anelis Flores, destacou a relevância do AMICA, que foi contemplado no edital de projetos de extensão institucionais da UFN, com vigência até 2027 e possibilidade de renovação por mais 2 anos. Este ano, o grupo celebra 2 décadas de atuação. Durante a reunião, foram apresentados os cuidadores que integram o projeto, além dos professores e acadêmicos bolsistas. E o Bacharelado em Filosofia da UFN lançou a logomarca do curso. A identidade visual é inspirada em elementos clássicos e franciscanos. Professores e acadêmicos do Bacharelado em Filosofia se reuniram para o lançamento oficial da logomarca do curso. A apresentação foi realizada pelo professor Roberto Gerhard, do curso de Design, em um encontro no Conjunto 1. A identidade visual expressa os fundamentos teóricos e simbólicos da filosofia e a identidade da UFN. O símbolo principal é inspirado na letra grega Φ, inicial da palavra filosofia no alfabeto grego. Foi inserido o tal franciscano, elemento que representa a espiritualidade e os valores da instituição. O azul simboliza o conhecimento, a amplitude de espaços e o infinito. Já o dourado evoca a sabedoria interior, qualidade e riqueza. O resultado é uma composição visual sóbria e contrastante. Com essa nova identidade, o Bacharelado em Filosofia, que começou no primeiro semestre deste ano, consolida a presença institucional com personalidade, propósito e profundidade, refletindo os valores que sustentam a formação acadêmica e humana oferecida pela UFN. No quadro UFN pelo Mundo de hoje, o destino é a Colômbia. Estudantes do curso de Psicologia embarcaram em uma viagem de conhecimento. Participaram de um evento científico, conheceram pesquisas e viveram trocas culturais. Na volta, eles compartilharam o que ficou na bagagem, tudo o que a vivência internacional proporcionou. Acho que abriu portas para outras perspectivas, tanto da psicologia quanto pessoais para mim. Foi minha primeira viagem internacional e ter feito isso voltado para a universidade foi muito rico porque abriu muitas portas e possibilitou um novo olhar também sobre a psicologia e os novos campos que a gente pode conhecer e atuar. A experiência internacional da Clausiane foi uma viagem de estudos para a Universidade Cooperativa da Colômbia. Ela e mais 4 estudantes do curso de Psicologia tiveram a oportunidade de ficar por 16 dias no país vizinho e participar de atividades e eventos de pesquisa na área. Fazer a pesquisa na Colômbia é um pouco diferente daqui do Brasil, a gente percebeu isso e a gente tentou conversar um pouco com eles sobre essas diferenças da pesquisa lá e da pesquisa aqui. Nós levamos um pouco da nossa experiência como grupo e lá eles nos contaram um pouco da forma deles de fazerem pesquisa. Eles têm muito uma ligação ligada aos povos ancestrais e ligados à terra e o quanto é importante isso para eles do contato com a terra também para fazer pesquisa. A experiência da mobilidade acadêmica surgiu a partir do grupo de pesquisa e intervenção à juventude e coletivos rururbanos do curso. Além dos estudantes, o professor Marcelo também viajou para a Colômbia. Nós fomos fazer uma visita e também participar de um evento
acadêmico da psicologia, mas também é para toda a instituição. Então a gente conheceu toda a instituição, ela é uma instituição enorme, né, com vários campos, e a gente conseguiu vivenciar um pouco da realidade da psicologia. Então ele surge de uma necessidade também dos alunos de fazer um intercâmbio cultural e acadêmico na América Latina. E aí surgiu também das alunas o interesse de acompanhar nesse evento o grupo de pesquisa, levar um pouco do que a gente está pesquisando, fazendo aqui na nossa universidade e conhecer um pouco da nossa profissão num outro contexto, né? No caso, no outro país aqui na América Latina. Lá tem problemas muito semelhantes com o Brasil, que são desafios enfrentados pela psicologia, tanto lá quanto aqui. São questões relacionadas à América Latina, né, como vulnerabilidade social, algumas questões de gênero e raça que a gente percebe algumas diferenças bastante impactantes. Muito mais que uma oportunidade de crescimento pessoal e acadêmico. A viagem proporcionou também a troca de saberes em diferentes culturas. Foi muito interessante porque foi um evento muito voltado para a pesquisa, então a gente conseguiu ver os diferentes olhares da pesquisa, tanto a pesquisa aqui no Brasil, que a gente pratica aqui com o nosso grupo, nosso professor, o GRU Urban, quanto os grupos participativos de lá da Colômbia, os semigeiros que eles chamam, que são os grupos que eles participam. Então a gente conseguiu ver as pesquisas de várias formas diferentes, como eles aplicam a pesquisa lá e como a gente aplica e fazer essas comparações. No retorno à UFN, as experiências obtidas no intercâmbio foram compartilhadas com os colegas. Na oportunidade, o Escritório de Cooperação Internacional da UFN também conversou e incentivou os estudantes a participarem dos intercâmbios. O principal benefício é o desenvolvimento da autonomia, porque o estudante vai estar num país diferente, com uma cultura diferente, uma língua diferente, sem o seu núcleo familiar ou de amigos, então ele vai precisar se virar, ter essa independência. E, claro, o desenvolvimento linguístico também, porque é uma imersão, além de aprender coisas novas na sua área do conhecimento. Então é muito aprendizado, acho que os alunos precisam aproveitar as oportunidades. O UA de hoje fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais @UFNTV para ficar por dentro das notícias da Universidade Franciscana.